pessoal, tudo bem? Iniciamos hoje aqui os trabalhos do INSPCast 2023 e recebemos hoje uma visita maravilhosa, onde todos nós estamos aqui vibrando com o resultado dela. Recebemos aqui hoje Camille Picorelli, nossa querida aluna que está dentro da UERJ, passou para a UERJ para Medicina. Tudo bem, Camille? Tudo bem, obrigada, Luiz. Tudo ótimo. Que emoção ter você aqui, tá? Muito importante para a gente e sabe que todos nós estamos vibrando muito com essa sua vitória, né? Muito obrigada, gente. Camille, me diz uma coisa, como é que foi essa sua escolha pela medicina? Como é que começou esse seu namoro com a medicina aí? Bom, começou desde que eu entendo por gente, assim. Eu nunca me vi fazendo outra coisa e sempre fui fascinada por ajudar as pessoas e essa parte de amenizar a dor do outro sempre foi o meu propósito de vida, assim. Que maravilha, né? Que propósito lindo, né? É uma coisa maravilhosa quando a gente se debruça pela dor do outro, pela necessidade do outro. Agora me diz uma coisa, para chegar até a universidade, para chegar até o UERJ, eu sei que é um caminho um pouco mais extenso, né? É um caminho que é um pouquinho mais comprido. Diz aí, como é que você trabalharia, o que você diria em termos de dicas para que aqueles que estão querendo seguir os seus passos aí para dentro da medicina, ele possa alcançar esse sucesso que você alcançou? De dica que eu posso dar para o pessoal que está tentando nesse processo é para eles estudarem os próprios erros. Então, assim que eles fizerem simulado, fizerem questão de aula, corrigir e estudar mesmo o que está errando. Esse foi o diferencial, assim, eu acho, para minha aprovação, foi estudar em cima de erros. Eu fazia vários simulados, eu fazia muitas questões, depois eu pegava o tópico específico da matéria que eu errei e voltava na teoria. Ouvia alguma aula, voltava tudo várias vezes. Eu revisava várias vezes meus erros até ter certeza que eu dominei o assunto. Então quer dizer, não ter medo do erro, né? Isso. O erro não é seu inimigo. Não, o erro é seu amigo, sou super a favor dos erros e é em cima deles que a gente tem que basear nosso estudo, sabe? Perfeito, estratégia perfeita, porque a partir disso aí você vai testar e quando chegar lá na hora da prova, exatamente, você está preparado, exatamente. Não é isso? Agora, me diz uma coisa, em relação à redação, você fez alguma estratégia diferenciada entre a redação da UERJ, a redação do Enem? Como é que você trabalhou aí a sua parte de escrita, que é tão importante, uma nota muito importante essa, né? A minha estrutura nas duas é bem parecida, a forma que eu fazia, né, bem parecida. Primeiro, eu sempre fiz rascunho. Tem gente que fala que você perde muito tempo, que você pode partir direto pro texto, mas eu me sentia mais segura fazendo rascunho. Então, eu fazia rascunho tanto no Enem quanto na UERJ. E na UERJ, antes de eu começar a redação, eu fazia um planejamento do que eu ia falar. Então, eu botava assim, introdução, o que eu posso falar na introdução? Desenvolvimento. É bem parecido com o que eu fazia no Enem. Só que na UERJ, como tem o livro, eu já botava que eu tinha que botar o livro em algum momento na minha redação. Eu sempre botava ou no desenvolvimento 1 ou no segundo desenvolvimento. E aí eu já botava qual trecho do livro que eu ia falar, o que eu falaria exatamente, para ficar mais fácil na organização. E aí depois que eu fazia esse planejamento, eu botava no rascunho e ia direto para o texto. Em relação ao livro, você lia esse livro várias vezes? Como é que funcionava isso? Eu li o livro uma vez só que eu lia assim, com atenção, né? Não lia que nem um livro normal. Eu lia algumas páginas, depois eu parava e pensava, o que eu acabei de ler? Eu posso usar isso de alguma forma na minha redação? Aí você lê mais algumas páginas e repete a pergunta. Não tem como você ler como se fosse um livro normal, um livro didático, assim, não. Você tem que ler como se fosse um estudo mesmo. Você para toda hora e vê, posso usar isso? De que forma posso usar? E você pode anotar também, eu fazia isso, anotava num caderno o que eu poderia usar do livro, quais assuntos eu achava que era mais importante da obra em si. E assim você consegue ter mais segurança mesmo. Perfeito. Em relação ao Enem, a gente trabalha mais com a questão dos repertórios, né? E como é que você se abastecia dos repertórios aí para a prova do Enem? Os meus repertórios, eu usava muito filosofia, porque é uma matéria que tem dificuldade, mas eu estudava muito ela, por eu ter dificuldade. Então, acabava que eu conhecia vários filósofos, sociologia eu usava também, mas é super tranquilo usar livro, filme, série, porque às vezes eu não lembrava o nome do livro, certo, ou do filme, eu preferia não usar. Só que quando eu lembrava, eu também colocava, ou um filme ou um livro. Tinha aquela base ali, aquela sustentação para sua redação, né? Com certeza. Agora, dentro das áreas, vamos lá, em relação às áreas. A gente sempre tem uma área que a gente gosta mais, aquela área que a gente vai caminhando de uma forma com mais dificuldade. Como é que é a sua estrutura de estudo dentro das áreas aí? Linguagens, humanas, ciência da natureza, né? E a matemática. Como é que você fazia isso? Então, eu sempre tive mais facilidade com natureza e matemática.
Então eu fazia direto as questões e depois eu voltava no que eu errei. Então, por exemplo, eu já começava o dia fazendo questão de matemática. Se eu errasse a questão, eu voltava na questão, via qual era o assunto que eu errei e estudava o assunto. Agora, agora humanas, eu tinha mais dificuldade. Então, eu não conseguia fazer direto isso de ir na questão e voltar. E aí, eu pegava primeiro a teoria, via qual era o assunto que eu ia estudar no dia, lia e depois eu fazia as questões. Você tem que ter esse balanceamento de saber qual é a sua dificuldade e qual a sua facilidade, para você poder direcionar mais o seu estudo, né? Em suma, então, aquela estrutura que você criou é uma estrutura que ao longo da semana você ia dividindo ali para poder dar conta de tudo. Isso. A rotina, né? Criando Isso. aquela rotina de estudo. Camille, dá uma dica e uma fala aí para o nosso povo que vai fazer esse vestibular, esse Enem desse ano de 2023. Dá uma dica para eles aí, a dica de ouro. O que você falaria para esse povo aí? Eu falaria pro pessoal não desistir dos seus sonhos nunca, independente do quão difícil eles podem parecer ser. Tá mais perto do que vocês imaginam, gente, a hora da aprovação de vocês. E, por favor, mantenha a saúde mental bem estabelecida, falem com psicólogos, amigos, família. Isso também é muito importante. É bem importante você ter um psicológico estável na hora da prova. Você tem que ser seu melhor amigo, não tem jeito. Não vai ter ninguém lá te dando a mão, não vai ter ninguém com você na hora, só você mesmo. Então, por favor, cuidem muito da saúde mental de vocês e estudem os erros. Muito obrigado, tá? Obrigado Obrigada por você ter vindo vocês, aqui. gente. Obrigado por você ter esse carinho tão grande com a nossa escola, com a sua escola, né? A casa é sua, você sempre vai ser uma espiana, né? Sim, muito com obrigado. certeza. Muito Gente, obrigada. muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui. E essa é só a primeira, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, gente.